Atenção! Este vídeo vai irritar todo mundo. Esquerda, direita, centro, isentões. Ninguém será poupado. Não é um vídeo a favor de partido nenhum, de candidato nenhum, de ideologia nenhuma. É um confronto direto com a forma como todos nós fomos transformados em soldados de guerras políticas que não são nossas, lutando batalhas que beneficiam exclusivamente quem está no poder. Estamos em ano de eleição. E este é o momento mais perigoso para a sua mente. Porque é agora que a manipulação opera com força máxima, que as emoções são exploradas com precisão cirúrgica, que você é mais vulnerável do que imagina. Se você tem um político de estimação, prepare-se para um choque. Se acha neutro e superior, prepare-se também. Sua neutralidade é outra ilusão. Cada verdade será progressivamente mais confrontadora. A última vai forçá-lo a repensar tudo que acredita sobre o sistema. Se você tem coragem de questionar seu próprio lado, continue. Se não, feche agora. Vamos começar. Primeira verdade. Aquele político que você defende com unhas e dentes não sabe que você existe. Pense nisso por um momento. Você briga com amigos por causa dele. Destrói relacionamentos familiares defendendo o nome dele. Perde noites inteiras em discussões exaustivas na internet por causa dele. Bloqueia pessoas que estiveram ao seu lado durante anos. Tudo em nome de alguém que jamais saberá seu nome, jamais conhecerá sua história, jamais se importará minimamente com a sua existência individual. E mesmo assim, você o defende como se fosse um membro da sua família, como se ele te conhecesse pessoalmente. Como se vocês tivessem um pacto sagrado de lealdade mútua. Mas a lealdade só existe de um lado, o seu. A política moderna usa exatamente as mesmas técnicas de marketing de celebridade para criar vínculos emocionais parasociais. Aquela ilusão de intimidade que faz fãs sentirem que conhecem artistas pessoalmente. Você não tem um representante político. Você tem um ídolo. E idolatria política é tão cega, tão irracional e tão perigosa quanto qualquer fanatismo religioso. Seu candidato não perde o sono por você, não pensa em você, não faria um único sacrifício por você. Mas você sacrifica relacionamentos reais, concretos, com pessoas que genuinamente te amam, por alguém que nunca sacrificaria absolutamente nada por você. A pergunta que deveria te envergonhar: quantas pessoas reais você já perdeu defendendo alguém que nem sabe que você é real? E se essa devoção cega já parece irracional, espere até perceber que o lado pelo qual você luta com tanta paixão talvez não seja tão diferente do lado que você odeia. Segunda verdade. Enquanto você está ocupado odiando quem vota diferente, brigando em comentários, rompendo amizades e destruindo jantares de família, os poderosos de ambos os lados dividem o mesmo avião, frequentam os mesmos jantares exclusivos, fazem os mesmos acordos bilionários nos bastidores e riem juntos da ilusão que sustentam. Você realmente acredita que eles se odeiam? Políticos mudam de partido como quem troca de camisa. Migram de ideologia conforme a conveniência eleitoral. O inimigo público, que atacam furiosamente no palanque, é o sócio privado que abraçam cordialmente nos bastidores. Adversários que se xingam em debates dividem emendas parlamentares na semana seguinte. O espetáculo do confronto é para você. Entre eles, é negócio. A divisão esquerda versus direita é a maior ferramenta de controle social já inventada. Não porque as diferenças ideológicas não existam. Existem em teoria. Mas porque na prática, ambos os espectros abrigam corruptos, manipuladores e oportunistas em proporções assustadoramente equivalentes. A única diferença real entre eles é a embalagem ideológica que utilizam para justificar os mesmos crimes, os mesmos desvios, os mesmos privilégios. O verdadeiro conflito nunca foi esquerda contra direita. Sempre foi elite contra povo. Sempre foi quem tem poder contra quem não tem. E a divisão ideológica existe precisamente para que você nunca enxergue isso.
Enquanto você não perceber que está lutando a guerra errada contra o inimigo errado, continuará sendo peça útil no tabuleiro de quem realmente manda. E se o lado pelo qual você luta não é realmente seu, a próxima verdade revela algo ainda mais perturbador. Suas próprias convicções políticas talvez nunca tenham sido genuinamente suas. Terceira verdade: você não escolheu suas convicções políticas. Elas foram instaladas em você antes que pudesse questionar. Se seu pai era de direita, você provavelmente é de direita. Se sua mãe era de esquerda, você provavelmente é de esquerda. Se cresceu em bairro nobre, tende ao conservadorismo. Se cresceu na periferia, tende ao progressismo. Seus professores influenciaram, seus amigos moldaram, sua classe social direcionou. Seu algoritmo finalizou o trabalho. Você não se sentou aos 18 anos. Estudou profundamente filosofia política, analisou todas as correntes ideológicas com imparcialidade e então tomou uma decisão racional e fundamentada. Você simplesmente absorveu a posição do seu ambiente. Exatamente como absorveu sua religião, seu sotaque e seus preconceitos. Foi condicionamento, não escolha. E o algoritmo completou o serviço com eficiência assustadora. As redes sociais identificam sua inclinação inicial. Um like, um comentário, uma pausa de 3 segundos num vídeo. E começam a alimentar progressivamente conteúdo cada vez mais extremo na mesma direção. Nunca o contrário. Você é colocado dentro de uma bolha hermética onde só consome informação que confirma o que já acredita, só vê argumentos do seu lado, só interage com pessoas que pensam igual. E com o tempo, essa bolha se torna seu universo inteiro. A pergunta que deveria te paralisar: se você tivesse nascido em outra família, outro bairro, outra classe social, outro país, teria exatamente as mesmas convicções que defende hoje com tanta ferocidade? Se a resposta é não, suas crenças políticas são produto do acaso, não da razão. E essas convicções fabricadas não servem apenas para definir quem você é. Servem para algo muito mais sinistro. E é exatamente isso que a próxima verdade expõe. Quarta verdade: a polarização extrema que consome o país não é acidental. É cuidadosamente fabricada, porque é extraordinariamente lucrativa. Mídia lucra com indignação, porque indignação gera cliques, e cliques geram receita publicitária. Plataformas digitais lucram com ódio, porque ódio gera engajamento, e engajamento gera dados vendáveis. Políticos lucram com divisão, porque medo do outro lado garante votos fiéis sem a menor necessidade de apresentar propostas concretas. Basta apontar o monstro do lado oposto e dizer: vote em mim ou ele te devora. Todo um ecossistema bilionário se alimenta diretamente da sua raiva, e você é o combustível gratuito que mantém essa máquina funcionando. O cidadão comum é transformado em soldado involuntário de uma guerra que não é sua. Gasta energia emocional, tempo precioso, saúde mental e relacionamentos genuínos lutando batalhas que beneficiam exclusivamente quem está no topo. Enquanto isso, os verdadeiros poderosos, os que financiam campanhas, os que controlam mídias, os que compram decisões, assistem de camarote o espetáculo que criaram. O mecanismo é perversamente simples. Fabrique um inimigo. Enquanto você odeia seu vizinho que vota diferente, enquanto gasta horas discutindo com desconhecidos na internet, nenhum dos dois percebe que estão sendo igualmente explorados, igualmente manipulados, igualmente empobrecidos pelo mesmo sistema. Toda vez que você sente raiva de alguém por causa de política, faça a si mesmo uma única pergunta: quem lucra com essa raiva? Porque não é você. Nunca é você. Você é o combustível, nunca o motor. E se suas emoções já estão sendo exploradas dessa forma, espere até descobrir o que realmente acontece no momento em que você aperta aquele botão na urna. Quinta verdade:
A neurociência já demonstrou algo que seu ego político vai rejeitar violentamente. Suas decisões políticas são predominantemente emocionais, não racionais. Estudos de neuroimagem revelam que o cérebro processa candidatos políticos nas mesmas áreas que processa a identidade tribal. As mesmas regiões cerebrais. Os mesmos mecanismos primitivos. Nós contra eles. Meu grupo contra o grupo inimigo. Minha tribo contra a tribo rival. Não é análise. É instinto de sobrevivência ancestral disfarçado de posicionamento ideológico. E os fatos confirmam isso brutalmente. O voto da esmagadora maioria não é baseado em análise de propostas, plano de governo ou histórico legislativo. É baseado em carisma pessoal, medo do adversário, lealdade tribal cega e narrativas emocionais cuidadosamente construídas por marqueteiros que conhecem seu cérebro melhor que você mesmo. O fenômeno mais revelador é o chamado voto contra. Milhões de pessoas não votam por alguém, votam contra alguém, movidas exclusivamente pelo medo. Isso significa que o sistema nem precisa mais apresentar candidatos bons, competentes ou honestos. Basta apresentar inimigos suficientemente assustadores para que você corra desesperadamente para o lado oposto, sem questionar para onde está correndo. Agora responda com honestidade absoluta. Na última eleição, você leu o plano de governo completo do seu candidato? Conhecia propostas específicas para educação, saúde, segurança, economia? Ou votou porque o outro era pior? Se sua única justificativa para votar em alguém é que o adversário é pior, você não exerceu democracia. Foi manipulado por medo. E chamou isso de consciência política. E se o seu voto já é uma ilusão de escolha racional, a próxima verdade revela que o sistema inteiro onde esse voto opera é uma ilusão ainda maior. Sexta verdade. Você participa da democracia uma vez a cada 4 anos. Aperta um botão numa urna, volta para casa. E nos próximos 1460 dias é completamente excluído de toda e qualquer decisão que afeta diretamente sua vida. Isso é democracia ou é ilusão de participação? Enquanto você celebra ou lamenta o resultado eleitoral, as decisões reais acontecem longe dos seus olhos. Leis são escritas por lobbies corporativos que pagaram fortunas para ter acesso privilegiado ao poder. Emendas bilionárias são aprovadas de madrugada, sem debate público, sem cobertura midiática, sem que você sequer saiba que existiram. Contratos monumentais são assinados em gabinetes fechados entre políticos e empresários que nenhum cidadão elegeu. Eleições são o espetáculo visível. O grande show que dá à população a ilusão reconfortante de que está no controle, de que escolheu, de que participou. Nos bastidores, as engrenagens reais do poder operam silenciosamente, independentemente de quem vence, porque o sistema é infinitamente maior que qualquer candidato individual. Presidentes mudam, governadores mudam, prefeitos mudam. O sistema permanece intocado. A pergunta que ninguém responde: se a democracia realmente funcionasse como prometem, por que os mesmos problemas persistem independentemente de qual partido governa? Por que saúde continua precária, educação continua sucateada, segurança continua falha, governo após governo, década após década, promessa após promessa? Porque o espetáculo muda, os atores mudam, mas o roteiro permanece essencialmente o mesmo. E quem escreveu esse roteiro nunca apareceu num palanque. E se o sistema onde você deposita sua esperança é teatro, espere até descobrir que a ferramenta que você usa para se informar sobre esse sistema também faz parte do espetáculo. Sétima verdade. Você acredita que se informa. Na realidade, está sendo programado. A mídia, tradicional e digital, abandonou há muito tempo a função de informar com equilíbrio e responsabilidade. Transformou-se numa máquina de manipulação emocional e política com alvos definidos e financiadores identificáveis. Cada veículo de comunicação tem donos. Cada dono tem interesses.
E esses interesses definem não apenas o que é noticiado, mas como é noticiado, com qual ângulo, qual tom emocional, qual narrativa, quais palavras, quais imagens. A mesma realidade é apresentada de formas diametralmente opostas, dependendo do canal. E o mais revelador, cada lado acusa o outro de fake news enquanto pratica exatamente o mesmo jogo de distorção seletiva. Ambos manipulam, ambos omitem, ambos exageram, apenas em direções opostas. Isso não é acidental, é economia da atenção. Notícias alarmistas, indignantes e polarizantes geram mais cliques, mais compartilhamentos, mais permanência na tela, mais receita publicitária. Por isso são priorizadas algoritmicamente. A informação equilibrada, nuançada e complexa não engaja, não viraliza, não vende. O medo engaja, a raiva engaja, a indignação engaja. E você consome isso diariamente achando que está se informando. 3 perguntas que revelam se você se informa ou é programado. Você consome notícias para entender a realidade ou para confirmar o que já acredita? Quando foi a última vez que leu uma reportagem completa em vez de apenas a manchete? Quando foi a última vez que consumiu voluntariamente conteúdo de um veículo do lado oposto ao seu? Se as respostas te incomodam, você não é cidadão informado, é alvo de programação. E quem te programa agradece sua lealdade cega. E se a mídia que te informa é uma arma, espere até enxergar com clareza quem está por trás empunhando essa arma e quanto custa cada disparo. Oitava verdade. A carreira política se tornou um dos negócios mais lucrativos e com menos prestação de contas que existe no mundo. E você financia isso. Observe o padrão. Pessoas entram na política com patrimônio modesto e saem multimilionárias. Mandato após mandato, o patrimônio declarado cresce exponencialmente, muito além do que o salário oficial jamais permitiria. E ninguém questiona seriamente. Ninguém investiga de verdade. Ninguém é punido de fato. O sistema se protege. E você paga a conta. O modelo de negócio é simples e perversamente eficiente. Campanha financiada por grupos de interesse com expectativa de retorno. Mandato usado para retribuir financiadores com contratos superfaturados, leis favoráveis e proteção institucional. Reeleição garantida pela máquina política construída inteiramente com dinheiro público. O seu dinheiro. O discurso de servir ao povo é apenas a embalagem que esconde o produto real. Acumulação sistemática de poder, influência e patrimônio pessoal. Servir ao povo é o slogan. Servir-se do povo é o modelo de negócio. E a prova mais obscena está nos privilégios que concedem a si mesmos. Salários estratosféricos, benefícios absurdos, aposentadorias vitalícias, plano de saúde premium, motoristas particulares, viagens internacionais, assessores múltiplos, tudo pago com o dinheiro de quem recebe salário mínimo. Se fossem genuinamente servidores públicos, viveriam como o público que afirmam servir, mas vivem como reis. E você, contribuinte, financia silenciosamente cada centavo dessa corte. Se ainda restava alguma ilusão sobre quem esses servidores realmente servem, a próxima verdade vai destruir a última máscara, a sua própria. Nona verdade, existe uma pessoa que surge exclusivamente quando você está atrás de uma tela. Combativa, implacável, radical, agressiva, ela ataca desconhecidos com uma ferocidade que você jamais teria cara a cara. Insulta, humilha, ironiza, destrói, tudo com uma coragem que desaparece misteriosamente quando o celular é guardado no bolso. Essa pessoa é você, e você sabe disso. No dia a dia, você convive civilmente com o colega de trabalho que vota diferente. Almoça normalmente com o vizinho que tem posição oposta. Abraça familiares com convicções contrárias às suas. Nenhum problema, nenhum conflito. Coexistência pacífica e natural. Mas na internet,
esse mesmo colega, esse mesmo vizinho, esse mesmo familiar se transforma em inimigo mortal que precisa ser destruído publicamente. A tela remove consequências sociais e cria um palco onde a radicalização não tem custo algum. Você pode atacar sem olhar nos olhos, humilhar sem enfrentar reações, destruir sem arcar com nenhuma responsabilidade. E aqui está o perigo real. Essa persona digital não permanece confinada na tela para sempre. Pessoas que começam performando radicalismo online acabam internalizando progressivamente posições cada vez mais extremas. A máscara gruda no rosto, a performance engole a pessoa, o personagem substitui o ser humano. Se todas as suas publicações políticas, todos os seus comentários agressivos, todas as suas discussões online fossem projetadas num telão no seu trabalho, na reunião de família, na sala de aula dos seus filhos, você teria orgulho ou vergonha? Se a resposta é vergonha, sua radicalização não é convicção. É covardia protegida pelo anonimato. E enquanto essa persona digital destrói desconhecidos sem consequência, na vida real, ela está silenciosamente destruindo algo muito mais precioso e muito mais próximo. Décima verdade, a mais dolorosa de todas. Olhe ao seu redor e conte quantas pessoas você já perdeu por causa de política. Aquele amigo de infância com quem compartilhou os melhores momentos da vida, cortado porque votou diferente. Aquele tio que te carregou no colo quando criança, silenciado no grupo da família porque postou algo do outro lado. Aquele colega de anos que estava presente nos momentos mais difíceis, bloqueado por causa de uma discussão sobre candidato. Relacionamentos construídos ao longo de décadas, destruídos em minutos por causa de alguém que não sabe que nenhum dos dois existe. A insanidade dessa troca deveria ser óbvia. Você substitui vínculos humanos reais, profundos, construídos com afeto genuíno ao longo de anos, por lealdade a políticos que jamais fariam o mesmo por você. Sacrifica amor concreto por ideologia abstrata. Troca pessoas que te abraçaram em momentos de dor real por um candidato que nunca apertou sua mão. A política se infiltrou em espaços que antes eram sagrados. Mesa de jantar, churrasco de família, grupo de amigos, reunião de Natal. Cada encontro se transformou numa potencial zona de guerra onde qualquer palavra pode detonar um conflito irreparável. Agora projete-se 10 anos no futuro. Quando olhar para trás, vai se orgulhar dos relacionamentos que incendiou em nome de um político? Quando seu pai não estiver mais aqui, vai se consolar sabendo que pelo menos estava do lado certo? No leito de morte, alguém alguma vez se arrependeu de não ter defendido seu candidato com mais agressividade? Se essa pergunta te silenciou, a verdade bônus vai revelar a única saída real desse ciclo destrutivo. Se tudo que foi dito até aqui te incomodou profundamente, ótimo. Significa que algo dentro de você reconhece verdades que sempre estiveram ali, escondidas atrás da bandeira do seu lado, da cor do seu partido, do rosto do seu candidato. Mas reconhecer não basta. A pergunta é: o que você faz agora? A maior revolução não é trocar um político por outro, um partido por outro, um lado por outro. A maior revolução é parar de tratar política como identidade pessoal, como religião sagrada, como guerra tribal, onde só existem heróis e vilões, e começar a tratá-la como o que deveria ser, uma ferramenta de organização social que deve ser cobrada, fiscalizada e questionada permanentemente, independentemente de quem esteja no poder. Cidadania real não é votar a cada 4 anos e passar os outros 3 anos e meio brigando com desconhecidos na internet. É fiscalizar, cobrar, organizar-se comunitariamente, participar ativamente das decisões locais que realmente afetam seu dia a dia, exigir transparência não apenas do lado oposto, mas especialmente do seu próprio lado.
O sistema não tem medo do seu voto. Seu voto já foi calculado, previsto e neutralizado antes mesmo de ser depositado na urna. O sistema tem medo do dia em que você parar de brigar com seu vizinho e finalmente perceber que o inimigo real nunca esteve ao lado, sempre esteve acima. Sempre. Enquanto você odeia quem pensa diferente, quem está no poder agradece. Porque sua raiva é a cortina de fumaça perfeita. A questão nunca foi de que lado você está. A questão sempre foi: quando você vai perceber que os dois lados do palco são sustentados pelo mesmo chão? Este vídeo não foi sobre ser de esquerda, de direita ou de centro. Foi sobre ser lúcido num sistema inteiro projetado para te manter cego, dividido e obediente. Política deveria ser ferramenta do povo, não religião das massas, não guerra entre vizinhos, não identidade pessoal. Ferramenta. E ferramentas se questionam, se avaliam, se trocam quando não funcionam. Se este vídeo te confrontou, inscreva-se agora. Toda semana eu trago verdades que nenhum lado quer que você ouça. Comente abaixo. Qual verdade mais incomodou? Sua honestidade pode despertar alguém hoje. Compartilhe com aquela pessoa que está perdendo amigos, família e paz mental por causa de político que não sabe que ela existe. Você pode poupar anos de manipulação com um simples toque. E se você sentiu raiva deste vídeo, faça a si mesmo a última pergunta: raiva de mim por dizer? Ou de si mesmo por saber que é verdade? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.